Salles. Os super-heróis precisam dos vilões. Quem na vida nunca se deparou com alguma pessoa que lhe criou dificuldades? São pessoas especiais, sem dúvida, pois se não fosse por elas, muitos sonhos não teriam se realizado. São os vilões do bem, sempre prontos a testar nossas virtudes adquiridas. Quando a dificuldade se apresenta por intermédio dessas pessoas, ficamos aborrecidos, mas o tempo nos faz refletir. Sem esses vilões em nossa vida, não desenvolveríamos os poderes do trabalho que nos leva à vitória. Os heróis não seriam os mesmos sem os vilões, que nos fazem crescer. Só lendo um trecho desses para a gente se dar conta que, às vezes, o que a gente acha que é um mal pode se tornar um bem. Bom, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Jesus, divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. E com essa prece, colocamos a ligação com as turmas de proteção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, com Maria, nossa mãe, com o patrono da casa, guias, protetores e com as fraternidades do bem e do amor, e damos por abertos os trabalhos na tarde de hoje. A leitura do Evangelho, as considerações sobre o texto, com a nossa irmã Demar. Que Deus, na sua infinita bondade e justiça, ampare e proteja todos os irmãos. Que assim seja. Boa tarde a todos os presentes, os nossos irmãos, irmãs e os jovens aqui presentes. A leitura do Evangelho é do capítulo 27, Pedi e obtereis, a eficiência da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficiência da prece, baseando-se no fato de que se Deus conhece nossas necessidades, não é necessário que as revelemos. Acrescentam ainda, como tudo que se encadeia no universo pelas leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não anulará conforme os caprichos de cada um. Mas daí a se acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas ao que se usa chamar de fatalidade, há uma grande diferença. Se fosse assim, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. E nesse caso,
Só lhe restaria curvar a cabeça aos golpes dos acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não tentaria procurar desviar-se dos perigos. No entanto, Deus deu ao homem a razão e a inteligência para utilizar-se delas, deu-lhe a vontade para querer e a atividade para ser ativo. Porém, tendo o homem liberdade de ação em todos os sentidos, seus atos lhe acarretam para si e para os outros consequências conforme o que faça ou o que deixe de fazer. É por essa razão que certos acontecimentos acabam obrigatoriamente escapando ao que costumamos chamar de fatalidade, mas que em nada alteram a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou o retardamento dos ponteiros do relógio não anula a lei do movimento que rege o seu mecanismo. Deus pode, portanto, atender a alguns pedidos sem alterar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, desde que se submetam à sua vontade soberana. Conforme nós já havíamos falado anteriormente, nós estamos levando, juntamente com o Evangelho, também o livro dos Espíritos, porque foi constatado que a maioria das pessoas que vêm à exposição da doutrina espírita, tanto na quarta quanto na sexta-feira, ela não conhecem o livro dos Espíritos, porque não estão escritas no estudo que se dá nesta casa todas as segundas-feiras. Então, nós, por bem, o departamento, a área, vamos dizer assim, doutrinária, resolveu, juntamente com todos os expositores da casa, fazermos em conjunto o Evangelho segundo o Espiritismo e as considerações do livro dos Espíritos, em conjunto. Então, por que eu escolhi? Isso aqui foi escolhido no dia de hoje. E o que eu escolhi no dia de hoje tem a ver com o início da nossa irmã Neuza ali, porque os senhores devem ter percebido. Porque hoje nós vamos falar sobre a divisão da lei natural, mas a lei de adoração. É a primeira lei, das leis naturais, é a primeira lei que nós vamos estudar no livro dos Espíritos, é a lei da adoração. Então, por isso que eu vim falar da eficiência da prece. A prece é a oração, que a gente vai, nosso pensamento, nesse momento nós vamos nos interiorizar, nós vamos entrar em comunhão com os benfeitores espirituais, com os nossos anjos de guarda, com os nossos guias, e o nosso pensamento estará em Deus, rogando por alguma coisa, rogando por nós, rogando por alguém, solicitando alguma coisa para nós ou para alguém, E nesse momento a gente desempenha o quê? A caridade. A caridade para conosco e a caridade para quem está ao nosso derredor, Porque os senhores devem ter percebido que eu falei conosco. Por quê? Nós precisamos também desenvolver que nós também precisamos nos perdoar por muitas coisas. Não é os outros que têm que nos perdoar. Nós precisamos nos perdoar. Nós temos que curar-nos por dentro para nós poder auxiliar quem está ao nosso redor. Então, na lei de adoração e na divisão da lei natural, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte, olha só o que ele pergunta. Toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo ensinada por Jesus? E os espíritos responderam o seguinte, certamente. Essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é preciso mostrar-lhes a aplicação. De outra forma, eles podem negligenciá-la como o fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende
todas as circunstâncias da vida, e essa máxima não é dela senão uma parte. Os homens necessitados de regras precisas, pois os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Olha aqui a preocupação, que nós precisamos esmiuçar bem o conceito para não deixar brechas para que alguém tire uma conclusão inábil e faça o que não poderia ser feito, né? Então é preciso que a gente compreenda Jesus. E nós hoje, que a nossa juventude aqui na Casa Espírita está ouvindo muito de Chosen, né? Para quem gosta de filme, para assimilar, né, a mensagem de Cristo. Os filmes mesmos de época que a gente costumava ver antigamente, na época da Páscoa, né, que dava na televisão. Eu sou dessa época, viu? E ficava lá na frente da TV às 2h da tarde para ver o filme de Jesus. Eu era uma, já ficava de prontidão para aprender, né, porque eu gostava. Então, para não ficar alguma coisa que a gente tenha perdido o fio, e nós precisamos compreender muito bem o que o Mestre quis dizer. E ele, por exemplo dele, nos deixou muitas noções. Tá? Então, é preciso que a gente compreenda isso e comece a seguir-lhe os passos. A gente tem que imitar o que o Cristo fez. Em cada decisão da nossa vida, se nós perguntássemos o que o Cristo faria nessa situação hoje, agora, nessa precisão minha, o que será que o Cristo faria? Aí, se nós seguíssemos o que o Cristo faria, nós estaríamos todos no bom caminho. Mas a gente não pergunta. Não pergunta. Não faz a pergunta. E eu quero dizer também para os senhores, né, que na lei de adoração, a gente, Kardec expôs, né, o trabalho, porque ele queria que nós entendêssemos qual é o objetivo da adoração. Qual é o objetivo esse de nós estarmos em contato com Deus, com os espíritos superiores, para deixar um pouco terra a terra e nós nos elevarmos um pouquinho, né? Porque eu não vou dizer que a gente se eleve muito, a gente vai se elevar um pouquinho e a gente vai sair dessa atmosfera pesada que nós ainda vivemos aqui. Então, Kardec faz a seguinte pergunta, olha só. Em que consiste a adoração? E os espíritos respondem o seguinte, é da questão 649. Para quem gosta de números, esse número aí é até legal de decorar, né? Em que consiste a adoração? Aí ele responde. É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Então, vocês vejam que os espíritos nos disseram que é através da prece, da lei de adoração, que nós vamos estar em contato com Deus. Ele é nosso Pai, eu sempre digo isso aqui, quando a gente faz o atendimento no diálogo fraterno, e as pessoas muitas vezes chegam aqui sem noção nenhuma, a gente sempre diz, é preciso que a gente entre em contato com Deus, que a gente não se deixe levar pelo que os outros pensam a nosso respeito. Inclusive, eu escolhi do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, uma passagem de Paulo aos Gálatas. E ele nos informa que a gente não pode ficar querendo que as outras pessoas nos avaliem aquilo que nós vamos tomar as decisões. Nós temos que, na nossa tranquilidade, no nosso espaço,
na nossa individualidade, ter a tranquilidade para que a nossa consciência se dilate e nós estarmos tranquilos com ela. Nós não podemos querer que os outros nos avaliem, porque aí a maioria das criaturas faz isso. E aí o que acontece? As pessoas ficam nervosas, esperando que chegue alguma aprovação de algum lugar, ficam ansiosas, querendo que alguém... Não. Nós temos que nos interiorizar e ver o que a nossa consciência diz dos nossos atos. O dia que nós fizermos isso, nós vamos ganhar muito tempo. E aí, para eu dizer para os senhores que é verdade o que eu estou falando, eu vou ler o que diz no livro Pão Novo. Olha só. Lá no tema 47, o problema de agradar. Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo do Cristo. Paulo, Gálatas, capítulo 1, versículo 10. E aí ele diz assim: os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. Então, os senhores vejam que, embora a gente tenha pensado que houve um acaso, porque o acaso não existe, todas as noções que nós estamos aqui conversando também fecha com o que a nossa irmã Neuza escolheu para fazer a leitura de harmonização da tarde de hoje. Precisamos então nós deixar de lado o que o mundo fala. Como diz o próprio Paulo, são desarrazoadas. Muitas vezes as criaturas não entendem nada, não sabem sobre nada e gostam de dar opinião. E muitas das vezes sem entender do assunto, o que é pior. É muito fácil tu abrir a boca e dar a tua opinião, mas tu não sabes do assunto. Então, nós precisamos aprender, nós precisamos estudar, temos que aprender a compreender o nosso redor e temos que nos engajar, porque ele falou ali, é preciso trabalho. Nós temos que nos engajar no trabalho. Trabalho do mundo comum e o trabalho na obra de Deus, porque essa vai nos dar a garantia, vamos dizer assim, da tranquilidade. Os senhores não sabem quanto bem, quanta energia boa a gente recebe quando está trabalhando para o bem. Eu digo isso por experiência própria, eu não falo por outras coisas, eu falo por mim. Eu tenho uma tranquilidade imensa quando chego na minha casa e quando o meu corpo precisa repousar. Porque essa noite, por exemplo, foi um dia que assim, eu preciso repousar o corpo, porque ele está cansado, coitado. Mas também eu saio do corpo e só acordo outro dia com o relógio despertando ainda. Né? E cedo, para nós seguirmos a execução daquilo que nós fomos chamados a desempenhar na sociedade onde a gente está inserido. Então, esse convite eu faço para os senhores. Às vezes a gente fica muito inundado com a família. Sim, a gente tem grande responsabilidade com os nossos, com os do nosso sangue, com aqueles que estão na nossa convivência. Mas nós temos que pensar também que a caridade se faz para o outro, fora do nosso círculo. Porque fazer caridade para o nosso círculo é fácil. Olha o que eu estou falando para os senhores. Fazer caridade para aqueles que a gente gosta é fácil.
Mas fazer caridade para aqueles que nos causam desabor, como disse a nossa irmã Neuza ali, ó, no início, que nos causam contrariedade, que nos incitam ao trabalho, porque aí vamos incitar ao trabalho. E nós vamos agarrar com gana, como a gente diz aqui no Sul, né? Com gana e vontade, para desempenhar uma determinada situação e sairmos nós vitoriosos daquilo que a gente se propôs a executar. Então é preciso que nós nos desprendamos. Nesses dias, nós estivemos num encontro fora da cidade e os facilitadores e os evangelizadores ficaram à parte, enquanto os jovens foram para outros departamentos, né? Para outras reuniões que tinham no mesmo ambiente. Nós estávamos numa escola. E aí, nesse ambiente, uma irmã de outra casa, ela falou uma coisa muito perspicaz. Ela disse que nós falamos muito em caridade, mas nós olhamos para o nosso guarda-roupa e ele está abarrotado. E a gente não vê possibilidade de tirar nada daquele guarda-roupa. E eu fiquei pensando, nunca tinha pensado, sabia? Uma coisa que eu nunca tinha pensado. Nem falei no assunto lá onde eu estava. Estou falando para os senhores aqui. Eu vou descer tudo do meu guarda-roupa. Eu vou fazer uma limpa. Né? Porque se tu não dás daquilo que tu gosta, porque a gente tem que aprender a doar as coisas de que gosta. Não é daquilo que a gente não gosta. Ah, caiu o botão. Ah, vou dar isso porque caiu o botão. A casa espírita também não é acúmulo de aquilo que não serve dos outros. Não é por aí também. Né? Então nós temos que dar as coisas que estão boas e que a gente usa. Ou daquilo que está guardado e a gente não usa mais. A gente doa. Mas aquilo que é inservível para mim, irá ser inservível para o meu próximo. Serve para nós botar de piano de piso, de dia de chuva, serve para nós botar os nossos cachorrinhos, para secar um pouco o ambiente onde eles estão. Serve para isso, para mais nada. Porque uma pessoa não vai usar uma roupa que está rompida embaixo do braço, no outro braço, a gola já não existe mais, de tão surrada que está, e não tem botão. Então, isso, meus irmãos, é uma consciência. Isso a gente tem que implantar dentro de nós. E isso Cristo fez com excelência. Quando ele disse que aquele que nos exige andar com ele, que a gente ande mais 1000 passos além. Né? Se ele te exige andar 1000, tu anda 2000. Né? E aquele que ainda não compreende as noções de amor e de caridade, como disse a nossa irmã Neuza ali, ele disse que era preciso que a gente perdoasse não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É difícil, né? O senhor sabe que é difícil, né? A mesma situação. A pessoa está ali e gosta de tocar naquela situação que tu sabes que tu não consegues ainda digerir. Mas tem algumas pessoas que são perspicazes, parece que adoram tocar justamente naquela feridinha. E nós temos que ter muita paciência e muita tolerância também. Não vamos sair por aí chutando balde, como eu geralmente digo. Né? Nós temos que nos acalmar. Nós temos que ver o que Jesus faria nesse caso. E aí, Jesus ia me dizer que eu perdoasse. Então, vamos lá perdoar. Na semana que vem, a pessoa faz a mesma coisa. Na outra semana, faz a mesma coisa. O que a gente vai fazer? O que Jesus faria, Senhor? Perdão das ofensas. Nós vamos perdoar. Infinitamente a mesma situação.
a mesma situação. E aí os senhores olham para mim, como eu estou vendo agora, e os senhores, eu digo para os senhores, e às vezes é no próprio ramo da nossa família, não é não? É? Às vezes nem é lá na rua, às vezes é dentro de casa. Aí é o teste maior, minha gente. Aí que nós vamos exercitar a caridade. É aí. Os senhores também, né, devem ter notado que nós estamos em projetos novos na Casa Espírita, justamente pelo aniversário da nossa casa, que aconteceu neste mês de agosto. Em homenagem a todos os trabalhadores, a todos que nos deram a mão, que não abandonaram o barco, né? Que não deixaram para trás, que ainda estão aqui fortes e seguros para continuar, porque a gente tem que continuar, né? Não pode parar. Então é a homenagem a esses e aos outros que já não estão mais conosco e olhem por nós da onde estão, principalmente os fundadores desta casa. E olha que a doutrina espírita no município, ela chegou no ano de 1926. Aqui, a primeira bandeira da doutrina espírita chegou no ano de 1926. A nossa casa foi fundada em 65. Eu já tinha 1 ano, 1 mês e alguns dias. Tá? Eu acho que eu já estava preparada para vir para cá já. Já estava com 1 ano, quer dizer, Deus disse assim, ó, vai reencarnar lá porque nós vamos fazer uma transformação naquele lugar e tu tens que ir para lá para executar. Né? E chegamos aqui, tenho idade, né? Chegamos aqui com 10 anos de idade e aqui ficamos porque me encontrei, gostei. E ficava assim com os senhores aí, sentada nas cadeiras aí, né? Depois me chamaram para trabalhar. Trabalhar no quê? Servir água, acomodar as pessoas nas cadeiras. A gente está sentado e sair da cadeira para dar para um idoso. A gente esqueceu de fazer isso, né? Não é? A gente está no ônibus, entra uma pessoa idosa, a gente às vezes se considera idoso também. Né? A gente, sou idosa. Ela é idosa também, eu vou ficar sentada. Não, ela é mais idosa que eu. Vamos levantar do ônibus, né? Vamos dar a nossa condição para ela, né? Não se faz mais isso, né? Tá fora de moda? Será que está fora de moda? Eu acho que a educação nunca é fora de moda. A gente fala muito de idoso, a gente fala muito em auxiliar os idosos, a gente fala muito em ter uma assistência ao idoso. E o carinho ao idoso. E o respeito ao idoso. A gente não pode esquecer de dar-lhes. E eles têm muito a nos ensinar. Eles já passaram a maioria dos problemas que a gente ainda vai passar. Eles já passaram. Então eles têm muito a nos informar. Por que excluirmos, como a gente vê hoje, a juventude toda excluindo as pessoas idosas? Ainda olhando de lado, quando não fazem uma cara um pouquinho, né? Eu nem vou dizer como, né? A respeito de um idoso que está na fila, como se aquele idoso estivesse atrapalhando a vida dele. Se esquecendo que os antecessores, ele não teria nascido sem os antecessores. Se deram conta? A gente não haveria de ter nascido sem os nossos antecessores, né? Então devemos nós a eles o respeito. E esta casa, né, vai fazer um trabalho justamente nesse âmbito. De amor, respeito, assistência, carinho, solicitude, generosidade, compaixão, acolhimento e fraternidade. Olha a quantidade de virtude. Né? Aí vamos dividir um pouco, né?
eu faço umas virtudes, a Neuza faz outras, a Daci faz outras e a Carla faz outras. E o Eduardo, que está ali paradinho, também faz outras virtudes e a gente vai, né? E a gente vai completar a obra que é necessária. Agradeço muito a atenção de todos no dia de hoje. Eu estou muito feliz. Eu acho que deu para perceber, né? Estamos muito felizes. Então, a gente foi instruído, nós fomos inspirados e a gente vai executar aquilo que a espiritualidade maior quer que a gente faça. É muito trabalho, mas é possível a execução. Quando todos se dão as mãos, tudo fica mais fácil. E a paz reinará neste lugar como deve de ser. E nós auxiliaremos a todos aqueles que adentrarem por aquela porta, sejam eles encarnados ou desencarnados. E estaremos de coração limpo e aberto para seguir os passos do Cristo e executar aqui na Terra, ainda, né? Nós temos um prazo aqui, ainda a vontade de Deus. Muita paz, muita luz, entendimento e concórdia entre todos. Agradecemos a leitura do Evangelho e as considerações da nossa irmã. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, que exerceis a sublime missão de assistir os encarnados e ensinar-lhes o caminho do progresso, que é o bem e a verdade. Sustentai-nos nas provações dessa vida. Auxiliai-nos a cumprir os desígnios da justiça de Deus e a purificar os nossos sentimentos. Desviai de nós os maus pensamentos, para não darmos acesso aos espíritos que, por seu atraso, permanecem na maldade e induzem os homens ao mal. Iluminai nossa consciência, a fim de conhecer nossas faltas, e afastai de nossos olhos o véu do orgulho e da vaidade, que nos impediria de percebê-las e confessá-las nós mesmos. Espíritos que vos interessais por nós, e sobretudo vós, nosso guia espiritual, fazei com que sejamos dignos da vossa benevolência. Conhecedores como sois das nossas necessidades, auxiliai-nos, nós os rogamos, para que elas possam ser satisfeitas segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Meu Deus, se for da vossa vontade, dignai-vos servir de nós, apesar de indignos, para livrar os sofrimentos dos nossos irmãos, pois temos fé no vosso amor. Permiti, pois, que os bons espíritos nos envolvam nos seus santuários fluidos e que possamos transmitir aos nossos irmãos. Desviai de nós qualquer pensamento de orgulho e vaidade, que eles possam alterar a pureza e desvirtuar os nossos desejos. Que assim seja. Convido os irmãos em comunhão de pensamento, ligados-nos a falangemente do espaço, para que as nossas águas sejam frutificadas, com frutos de paz, de equilíbrio, de harmonia e de saúde. E que ao fazermos o uso delas, possamos reequilibrar-nos física e espiritualmente. Convido os irmãos para fazer uma parte assim. Elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo o amparo dos nossos amigos espirituais, para que derrame sobre nós frutos de paz, de equilíbrio, de harmonia e muito amor.